na época que eu investiguei o PCC, na época que eu caí por acaso numa investigação de serendipidade, lá caí, na verdade, no meio do Tribunal do Crime. Tudo que eu posto, eu já estou em casa há muito tempo, isso eu procuro sempre evitar o tipo de postagem de onde eu estou circulando, dos lugares que eu mais frequento, eu não marco nunca lugar nenhum, eu não posto, por exemplo, eu treino bastante lá na rede social, mas eu não marco a academia que eu frequento, os locais que em tese eu vou estar um pouco mais vulnerável, vamos dizer assim, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, o Rio de Janeiro ele vive, na verdade, uma situação peculiar quanto à segurança pública, mas não em relação ao fato de eu ser delegado de polícia e alguém que eu investiguei vai atrás, isso é muito difícil de acontecer. Eu vivi situações mais perigosas aqui em Minas, na época que eu investiguei o PCC, na época que eu caí por acaso numa investigação de serendipidade, lá caí, na verdade, no meio do Tribunal do Crime, a gente prendeu uma galera que estava envolvida com o PCC, fizemos uma apreensão dos veículos que eles utilizavam, e aí num grampo telefônico de dentro do presídio, eu não peguei uma ameaça direta a mim, mas eles comentando sobre a gente, nesse período ali, eu tive algum tipo de cuidado a mais ainda em relação a isso, mas porque eu estava trabalhando na investigação. Esse cara aqui é um cara que vibra muito, e ele investiga realmente pessoas a fundo e bate com vontade na criminalidade mesmo. Ele tem que tomar bastante cuidado, sim. Atualmente, eu estou trabalhando no plantão. Minha análise é técnico-jurídica de resolução de casos concretos ali que são trazidos à minha presença. É muito difícil isso acontecer. Eu ser visado por uma investigação específica, isso é um pouco de mito também. Até porque se o delegado faz o trabalho dele com dignidade, se ele trata o preso com integralidade, se ele realmente trata ali de forma humanizada, como tem que ser, dificilmente ele vai ser retaliado por conta disso. Muito dificilmente. Se ele faz o trabalho dele, o bandido sabe que o risco dele é ser preso. E o delegado está exercendo o trabalho dele. O problema é que no Rio de Janeiro a gente tem uma peculiaridade específica, e isso não se vive em nenhum outro estado da federação. Ali realmente há uma guerra entre facções criminosas e integrantes de segurança pública. O maior risco no Rio de Janeiro é eu andando armado, 100% do tempo, ser identificado como policial. Porque naquele momento não vai ter diálogo com um criminoso, ele vai te matar, ele vai tirar a tua vida. Não tem como dialogar, no Rio de Janeiro você não tem. Talvez em outros lugares, até em Minas Gerais, você consiga dialogar, tá arriscado a coisa se resolver ali. No Rio de Janeiro isso não existe. Então o maior risco não é da minha atuação em si como delegado num caso específico, não. É de eu diuturnamente optar, por exemplo, por andar armado 24 horas por dia, porque fazendo análise de risco, eu prefiro, nesse momento, permanecer armado o tempo inteiro, porque eu acho que eu posso me livrar de uma situação mais perigosa, assim do que se eu não estiver armado e tiver que passar, sabe? Então, a minha preocupação maior, atualmente, não sei lá na frente, se eu estiver investigando, por exemplo, se eu estiver à frente da delegacia especializada de lavagem de capitais, estiver desenvolvendo uma investigação que vai incomodar muita gente importante, vamos dizer assim, aí a gente pode pensar nisso. Agora, os cuidados com a rede social tem que ter o tempo inteiro, principalmente os lugares que eu frequento, principalmente onde eu estou, em que momento que eu estou, isso ele nunca vai ser postado lá na rede. E a seleção dos meus conteúdos, eu confesso que eu não... ao longo do tempo eu fui, obviamente, aprimorando. Hoje em dia eu tenho toda uma equipe que trabalha comigo, que me ajuda bastante na edição dos vídeos, então a postagem, a edição, eles fazem isso. A gente procura sempre trazer conteúdo ali focado em concurso público e oratória, que é o que eu mais trago, posto bastante sobre esporte, motivação, que eu acho que ajuda em várias áreas da vida. E o segredo é ter um irmão aí, um camarada que fica 24 horas contigo, captando todos os... Hoje eu fui ali no banheiro, ele estava atrás de mim, eu falei, peraí, irmão, rapidinho, dá um minuto aqui. Eu falei... E aí o conteúdo vai sendo apresentado e a equipe vai trabalhando. Hoje em dia é um pouco mais fácil, mas lá no início, quando eu comecei, era eu mesmo, editava meus vídeos, gravava especificamente para isso. Hoje em dia, como, já tem podcast, tem aula, tem curso, os conteúdos vão sendo produzidos integrados no meu dia a dia.